André, irmão, que bom te ter aqui mais uma vez. Sempre uma bênção dividir esse tempo contigo. Lucas, o prazer é todo meu. Um abraço grande em você e em todos que estão nos acompanhando hoje. Que Deus nos encontre exatamente onde estamos. Vamos começar nos colocando na presença do Senhor. Soberano Deus, reconhecemos nossa pequenez diante da Tua glória e nossa total dependência do Teu Espírito. Assim como Jesus foi conduzido ao deserto e venceu a tentação pela Tua palavra, reveste-nos hoje com a mesma autoridade. Pelo poder do sangue de Jesus, repreendemos toda sugestão do mal, todo banquete de ilusões e ciladas que tentam nos desviar do Teu propósito. Que o inimigo recue, pois nossa fome é de Ti. Concede-nos discernimento para vencer o deserto e paz para guardar o coração. Pai, socorre o ouvinte em suas lutas e medos. Protege suas famílias e guia seus caminhos. Abre nossos corações para a mensagem deste episódio, para que Tua palavra frutifique em nós. A Ti toda a honra e domínio, agora e sempre. Em nome de Jesus, amém. 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 Que oração forte, André. Se você está com a gente pela primeira vez, faz favor, se inscreve no canal, dá aquele joinha que ajuda muito e compartilhe esse episódio com alguém que está precisando de uma palavra de ânimo hoje. Pode fazer diferença na vida dessa pessoa. André, hoje queremos voltar para Mateus 4, a tentação de Jesus no deserto. Mas eu queria começar perguntando por que logo depois do batismo, logo depois daquela voz do céu dizendo "Este é o meu filho amado", Jesus é levado para o deserto. Parece quase uma contradição. Não é contradição, Lucas. É sequência divina. O batismo é o momento de afirmação máxima da identidade de Jesus. O céu se abre, o Espírito desce, o Pai declara amor e aprovação. E imediatamente depois, então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso nos mostra que a confirmação divina não elimina as provas. Pelo contrário, ela nos prepara para elas. O deserto não é castigo, é treinamento. Deus nunca coloca seu filho, nem seus filhos, em público antes de prepará-los no anonimato. O deserto é o lugar onde a identidade é testada, não onde ela é conquistada. Jesus já era o filho amado antes de entrar no deserto. O deserto só comprovou o que o Pai já havia declarado. Então o deserto não é um acidente de percurso. De jeito nenhum. O deserto bíblico é um ambiente carregado de significado. Ele é inóspito por natureza, isolamento total, sem apoio humano visível, escassez de água, comida, conforto, silêncio ensurdecedor. Deus muitas vezes parece calado, exposição completa, não tem onde se esconder de si mesmo. Deuteronômio 8:2 diz que Deus levou Israel ao deserto para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração. O deserto revela o que a abundância esconde. Quando tudo está fácil, a gente acha que é forte. No deserto, a gente descobre do que realmente é feito. E Jesus foi conduzido pelo Espírito. Isso me impacta muito. É fundamental entender isso. Jesus não foi pego de surpresa. Não foi uma armadilha do diabo. Foi o Espírito Santo que o levou. Isso significa que até os lugares mais difíceis estão sob a soberania de Deus. O diabo não cria o deserto, ele apenas tenta dentro dele. O Espírito guia, mas não nos poupa da prova. Ele nos conduz através dela para nos transformar do outro lado. E aí vem o jejum de 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. Por que o texto destaca isso? Porque Jesus abraçou plenamente a limitação humana. Ele não usou o seu poder divino para se poupar da fraqueza física. Ele sentiu fome de verdade. O corpo exausto, a mente cansada, a emoção vulnerável. É exatamente nesse ponto que o diabo ataca. O jejum prolongado nos coloca num lugar de dependência absoluta. Não é masoquismo, é entrega. Jesus escolheu a fraqueza para mostrar que a verdadeira força vem de Deus, não de nós mesmos. O deserto ensina que dependência não é imaturidade, é o lugar da maturidade espiritual.
Vamos entrar nas tentações propriamente ditas. A primeira: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Aqui o inimigo ataca a identidade recém-afirmada pelo Pai e tenta transformar uma necessidade legítima em urgência ilegítima. A fome é real. Jesus poderia fazer o milagre. Ele multiplicaria pães mais tarde para 5.000 pessoas. Mas fazer agora seria agir fora do tempo e da vontade do Pai. Seria a autossuficiência disfarçada de solução. Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele escolhe esperar pelo sustento do Pai. A lição do deserto aqui é clara. Nem toda necessidade deve ser suprida imediatamente. Esperar também é obediência. Autocontrole espiritual se aprende no deserto. E isso ressoa tanto hoje, né? A gente vive numa cultura de satisfação instantânea. Exatamente. Quantas vezes a gente sente uma necessidade real, financeira, afetiva, profissional, e é tentado a resolver do jeito mais rápido, mesmo que fora dos princípios de Deus? O deserto nos ensina a distinguir necessidade de ganância, fome de gula espiritual. Segunda tentação: o pináculo do templo. O diabo agora cita a Bíblia. É a armadilha da presunção espiritual. O diabo leva Jesus ao ponto mais alto do templo e diz: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito. Ele usa Salmo 91 fora do contexto para tentar transformar fé em imprudência e obediência em espetáculo. Jesus responde: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Fé verdadeira não manipula Deus, não força a mão dele para provar que ele nos ama. Promessas de Deus não anulam princípios de Deus. O deserto ensina reverência. Deus não é nosso empregado que corre atrás das nossas loucuras. E isso é sutil porque parece espiritual. Muito sutil. Quantos líderes caíram tentando forçar uma bênção? Quantos cristãos se frustraram porque jogaram-se de um pináculo achando que Deus era obrigado a segurar? O deserto nos ensina a diferença entre confiar em Deus e testar Deus. Terceira tentação: os reinos do mundo. Aqui é o ápice da sutileza. O diabo não questiona mais a identidade. Ele oferece exatamente o que Jesus veio buscar: domínio sobre todos os reinos. Mas sem cruz, sem sofrimento, sem obediência até a morte. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. É a tentação do atalho espiritual. Glória sem processo, autoridade sem submissão, resultado sem cruz. Jesus responde: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Ele rejeita qualquer poder que exige idolatria, mesmo que disfarçada de eficiência ministerial. O deserto ensina fidelidade absoluta. O reino de Deus não se constrói com concessões. Essas três tentações cobrem tudo, né? Carne, olhos, soberba da vida. Cobrem toda a gama da tentação humana, como 1 João 2,16 resume. E Jesus vence como o segundo Adão. Onde o primeiro Adão falhou num jardim de abundância, Jesus vence num deserto de escassez. Onde Israel murmurou por 40 anos, Jesus obedece por 40 dias. Ele é o modelo perfeito. E a arma dele foi sempre a mesma: está escrito. 3 vezes, sem discussão, sem negociação, sem demonstração de poder. Apenas a palavra. Isso nos mostra que a espada do Espírito é a escritura guardada no coração. Quem não conhece a Bíblia fica desarmado no deserto. Jesus não improvisou, ele já carregava a palavra dentro dele. O deserto nos força a aprofundar o conhecimento de Deus. E depois da terceira resposta, o texto diz: então o diabo o deixou. Sim, o inimigo tem limite. Resistência firme baseada na palavra impõe limite ao diabo. Tiago 4,7: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A tentação tem prazo de validade. Ela não é eterna. O deserto ensina perseverança. Aguente firme que o inimigo recua.
E logo em seguida, e eis que vieram os anjos e o serviam. O cuidado de Deus vem depois da fidelidade, não antes. Primeiro a prova, depois o consolo. Deus observa cada resistência silenciosa. Os anjos não apareceram para impedir a tentação, apareceram para fortalecer depois da vitória. O deserto ensina confiança. Deus nunca abandona os seus, mesmo quando parece ausente. O que acontece com Jesus depois do deserto? Ele sai do deserto cheio do Espírito. Inicia um ministério com autoridade nunca vista. Enfrenta fariseus com firmeza. Caminha resoluto para a cruz. O deserto produz identidade firmada, dependência madura, obediência testada, autoridade legítima, discernimento aguçado. Quem vence no deserto não se perde na multidão. Sai preparado para o que Deus confiou. André, chegou uma pergunta aqui do João, de São Paulo. Ele escreveu: eu já passei por desertos longos. Perdi emprego, saúde abalada, família em crise. Entendo que Deus permite, mas como não desanimar quando o deserto parece não ter fim? Como manter a esperança? João, obrigado por dividir isso com a gente. Primeiro, valida o seu sentimento. O deserto é duro mesmo. Jesus sentiu fome, fraqueza, isolamento. Você não está errado por sentir o peso. Segundo, lembre, o deserto tem propósito. Ele revela, prova, purifica, ensina e fortalece. Não é o fim da história, é o capítulo de preparação. Terceiro, fixe os olhos no que não muda, a palavra de Deus e a identidade que Ele te deu. Declare todos os dias versículos como o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Quarto, busque comunidade. Elias achou que estava sozinho no deserto, mas Deus disse: reservei 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Tem gente orando por você mesmo que você não veja. Quinto, espere o cuidado de Deus. Os anjos vieram depois da resistência de Jesus. O sustento vem, talvez não no formato que imaginamos, mas vem. Permaneça fiel no secreto. Deus está preparando algo maior do outro lado. Palavra abençoada, André. Irmãos, o deserto não é o lugar onde Deus nos perdeu. É o lugar onde Ele nos encontra de verdade. Jesus passou por ele para que nós nunca estejamos sós no nosso. Ele já venceu. A mesma palavra, o mesmo Espírito, o mesmo Pai estão conosco. Não desista no meio do caminho. O deserto está formando em você o que a multidão nunca poderia formar. Deus está te preparando para algo que só quem passou pelo deserto pode carregar. Amém. Fica com essa reflexão hoje. Onde Deus está te levando ao deserto agora? O que Ele quer revelar, purificar, fortalecer em você? Entregue isso a Ele. Se esse episódio te tocou, faz o seguinte: se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com alguém que está no deserto. Vamos semear esperança juntos. André, obrigado de coração. Eu que agradeço, Lucas. Que o Senhor acompanhe cada ouvinte até o outro lado do deserto. Até a próxima. Fiquem na paz do Senhor.